Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 38. Glória a Deus. Isso também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus eterno. Bem facinho de achar. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 38, versículo de número 18. Glória a Deus. Motivo de muita alegria estar mais uma vez retornando a essa casa. Glória a Deus. Agradecer a Deus, agradecer ao pastor Hélio pelo convite, também ao nosso irmão Carlos Salles, os demais obreiros da casa do Senhor e todos que estão cooperando nessa noite. Como frisou bem a nossa irmã, a qual estamos cooperando nessa noite. Visita a gente faz para preso, para doente. Aqui nós viemos cooperar na casa do Senhor. Nós viemos apresentar o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Gênesis capítulo 38, verso 18 diz assim: Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu entrou a ela e ela concebeu dele. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra essa muito conhecida em Gênesis capítulo 38, onde nos conta a história de Judá e Tamar, aonde nós vamos fazer a exposição desse texto e extrair algumas lições para a nossa vida. E no transcorrer do culto, eu vi o pastor falando que precisava ficar tudo em ordem. E quando eu ouvi essa palavra ordem, eu me lembrei que ordem, ela tem conotação com milagre. Que se a nossa vida não estiver em ordem, o milagre não vem. Se o culto não estiver em ordem, o milagre não vem. É por isso que quando o apóstolo Paulo ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o verso 40, ele disse: faça-se tudo com ordem e decência. Ele disse também em 1 Coríntios 14, 33, que Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Nós vemos em João capítulo 6, o verso 10, quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, Jesus disse: assentai-vos todos, porque o texto ressalta que havia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus disse: assentai-vos todos, porque Jesus sabia muito bem que sem ordem o milagre não vem. Jesus sabia muito bem que ordem tem conotação com o milagre. Em 1 Reis capítulo 18, verso 30, a Bíblia diz que Elias reparou o altar. Elias chamou todos, disseram: cheguem a mim. E o texto diz que ele reparou o altar, porque Elias também sabia que sem ordem o milagre não vem. Ele colocou o altar em ordem. Nós precisamos colocar nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem, para que o milagre venha nos alcançar nessa noite. 1 Reis capítulo 10, o verso 5. O que impressionou a rainha de Sabá foi a ordem do reino de Salomão. Por isso que foi o reino mais próspero. Quando você lê em 1 Reis capítulo 10, o verso 5, o texto ressalta como os servos se vestiam, como eles se assentavam, como eles comiam, como eles serviam a mesa, como eles adoravam o Senhor. Foi o que impressionou a rainha de Sabá. Em Atos capítulo 2, o verso 2, o texto diz que veio um vento veemente, encheu a casa em que todos estavam assentados, em ordem, para que o milagre viesse alcançar a vida deles. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que é tempo da gente colocar a nossa vida em ordem. É tempo da gente colocar a nossa casa em ordem. É o que está escrito na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Porque sem ordem não tem progresso, sem ordem não tem milagre. Louvado seja o nome do Deus eterno. Então que nós venhamos nos pôr na posição e na brecha, como disse o profeta Ezequiel capítulo 22, o verso 30:
E busquei dentre eles que estivesse na brecha. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro. Mas não encontrei. Mas que o Senhor de todos os olhos, quando Ele nos procurar nessa noite, Ele possa nos encontrar aqui na brecha, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, glorificando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. E o texto ao qual nós lemos, Gênesis capítulo 38, nós vemos e sabemos que quando Deus ele cria o homem dotado de uma capacidade de pensar, uma capacidade de se locomover. E Deus ele dá ao homem o livre-arbítrio, e obedecê-lo ou desobedecê-lo, segui-lo ou deixá-lo. Por isso que o texto fala de dois caminhos, o estreito e o largo. É por isso que o texto fala de duas portas, a estreita e a larga. E o pecado maior do homem, de Adão, não foi comer o fruto, mas foi desobedecer uma ordem de Deus. Verdade. Não colocar a sua casa em ordem, mas desobedecer uma ordem do Senhor. E o homem ele tem muita dificuldade para assumir a culpa. O homem ele tem muita dificuldade para assumir o seu erro. E quando nós vemos que Deus ele aparece no jardim e pergunta para Adão: aonde estavas? Comeu do fruto que eu disse que não comesse? Quando Deus pergunta, Ele não pergunta para obter informação, porque Ele sabe, Ele é Deus. Ele está dando a oportunidade de Adão colocar sua vida no altar. Ele está dando a oportunidade de Adão dizer: eu pequei, eu errei, eu desobedeci uma ordem sua, eu fui contra a tua palavra. Então Deus, quando pergunta, Ele não quer obter informação, Ele quer uma confissão. Ele deu a oportunidade de Adão dizer: eu materializei o pecado, eu errei, eu caí, eu fiz errado. Mas o homem tem essa dificuldade. E Adão diz: foi a mulher que tu me deste. Ele coloca a culpa em Deus e depois coloca a culpa na mulher. Verdade. Porque o homem tem dificuldade de pôr a sua casa em ordem, de pôr a sua vida no altar. E ao invés dele assumir a culpa e pedir perdão pelos seus pecados, ele diz: foi a mulher que tu me deste. Joga a culpa em Deus, joga a culpa na mulher, mas não assume o seu erro. E quando Deus pergunta para a mulher: deixa ao homem o fruto proibido, e a mulher, com a síndrome de Adão, com dificuldade de assumir sua culpa, diz: foi a serpente. Então Adão joga a culpa em Deus, joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, ao invés de abraçar aquela oportunidade de colocar sua vida no altar. E o texto que está em apreço nos mostra que nós devemos andar segundo a direção de Deus, que nós devemos ser norteados pela Escritura, porque crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente. Na primeira investida do adversário ele tomba. Porque quando eu conheço a palavra, eu sei o que eu faço para me desviar do inferno, o que eu faço para ir ao céu, o que agrada a Deus, porque eu só vou conhecer a Deus através da sua palavra. E a palavra, de modo gradual, ela vai moldando o nosso caráter, e ela nos leva ao sucesso em todo o segmento da vida. E Deus, Ele não dá uma ordem para Judá, ele desce por conta própria. E ele desce para uma cidade chamada Adulão, que significa refúgio. Talvez com a sua consciência pesada, porque era um dos irmãos que entregou José. Ele vai se refugiar em Adulão. Adulão, que significa refúgio. Ele desceu por conta própria, ao contrário de ter uma ordem de Deus. Quando Deus, ele diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão teve uma ordem para que ele saísse. Jeremias, desce à casa do oleiro. Isaías, levanta e vai ter com o copeiro. Judá não, ele está agindo por conta própria. E ele entra numa casa de um varão chamado Ira.
E ira significa resplendor. Algo chamou a atenção de Judá para que ele entrasse naquela casa. Ali ele é atraído por algo e conhece uma mulher cananeia. E Deus, ele era contra o casamento do seu povo contra o povo pagão. Em Amós capítulo 3, o verso 3, o texto diz: andarão dois juntos, se porventura não estiverem de acordo. Aleluia, Deus! Olha aí, ó. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque é uma só carne, é um só pensamento, é um só Deus, e não tem para onde correr. A Bíblia diz em Provérbios 15, 24 que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Aleluia! Então o inferno não é mentira, não é falácia, não é utopia. O inferno é verdade. E a Bíblia diz no Salmo 9, o verso 17, que o inferno está preparado para o ímpio e para todos aqueles que se esquecem de Deus. Eita, Jesus, olha aí. E Deus era contra o casamento do povo pagão. E mesmo assim ele se casa e ele tem 3 filhos com ela. Um se chama Er, outro se chama Onã e outro se chama Selá. Tudo isso na cidade de Quezibe. E Quezibe significa engano. Então ele foi atraído por algo. Ele conhece, entra na casa de um homem, conhece esse homem chamado Ira, que lá tem, significa resplendor. Se casa com uma mulher pagã, uma cananeia, e está na cidade de Quezibe, que significa engano. O seu primogênito conhece uma mulher chamada Tamar e se casa com ela. Mas a Bíblia diz que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, de sorte que o Senhor o matou. Porque nós vemos um Deus gostando de festa e nós também temos um Deus que gosta de guerra. Nós vemos um Deus dizendo: libera o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Nós vemos Jesus numa festa de casamento. Nós vemos quantas festas há em Israel, porque é um Deus festivo, é um Deus que gosta de festa. Mas também é um Deus que está mandando o seu povo ir à guerra. É um Deus que manda o seu povo ir à luta. É um Deus que não compactua com o pecado, com o erro. O texto diz que Deus não tem o pecador por inocente. Porque em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que nós somos libertos, uma vez que nós somos salvos, nós devemos andar em conformidade à palavra do Deus eterno. Devemos andar com a nossa vida no altar. Devemos andar com a nossa vida em ordem. E na lei do levirato, quando uma pessoa morria sem gerar filhos, essa missão ficava para o seu irmão. Era a lei do levirato. Então o seu irmão tomava a esposa do falecido e ia gerar filhos, para que se perpetuasse o nome do irmão e a história da família. Porque genealogia para judeu é coisa séria. Muitas vezes nós vemos na Bíblia Bartimeu. O nome dele era Bartimeu? Não. Bar significa filho. Quer dizer que era filho de Timeu. Bar Jonas quer dizer que ele era filho de Jonas. Porque o judeu, ele quer saber de onde é a sua família, de onde você veio. Então isso era coisa séria. Então, para o judeu, ele tinha que procriar. E quando o irmão dele, Onã, que toma sua mulher, se deitava com ela para suscitar filhos ao seu irmão e perpetuar o nome da família, a Bíblia diz que ele lançava semente na terra. Toda vez que ele a conhecia, toda vez que ele coabitava com ela, ele lançava a sua semente na terra. Porque tem crente que é assim, viu, irmão? Se o nome dele não aparecer, ele não faz. Se não for para ele, ele não faz.
Aleluia, Jesus. Aqui ele não queria perpetuar, mas Deus estava de olho, porque ele estava impedindo de vir o Salvador, porque ele não sabia, mas estava fazendo parte da árvore genealógica, que a promessa é que Jesus viria da tribo de Judá, que seria conhecido como o leão de Judá. Mas toda vez que Onã se deitava com a mulher do seu irmão, lançava semente na terra. Glória a Deus. De sorte que o Senhor também o matou. Ele estava evitando de vir o Messias, e mal sabia ele que ia fazer parte da linhagem de qual Cristo veio. Então Judá chama Tamar e lhe faz uma promessa e diz: vai para a casa do seu pai, espera, quando meu filho mais novo crescer, terceiro e último, você se casa com ele. E eu creio que Judá já estava ressabiado, porque já morreu o primeiro, já morreu o segundo. Então ele diz: olha, vai para a casa do seu pai, aguarda, quando o meu filho menor, sei lá, crescer, você se deita com ela. Ele faz uma promessa, ela vai para a casa do seu pai, e o tempo passa, e a promessa é que ele se casasse com ela e suscitasse filhos. Mas o tempo passa e nada acontece, porque Tamar, ela recebeu a promessa do homem, e quando o homem fala, está falido, mas quando Deus fala, está falado e acabou. E Deus, Ele nos fez uma promessa, a maior promessa que está na Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, o verso 25. Esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. É verdade. A vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Tudo é passageiro. Mas Jesus fez uma promessa: a vida eterna. Ele não prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. Deus, maravilha, aleluia. Que nós íamos ter percalços no caminho, Glória a Deus. que nós íamos ter derrota no caminho, que nós íamos passar por muita coisa, mas a promessa dele continua de pé na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Nós possamos tomar posse, aleluia, dessa promessa, porque não é promessa do homem, é a promessa de Deus. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 40 e o verso 8, que seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em Jeremias 1,12 que Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la, porque se Deus falou, irmão, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as palavras deles não há de se cumprir. Não vai cair um tio da lei até que tudo se cumpra. Aleluia, Deus. Em Josué 21:45, ele disse: de todas as boas palavras que o Senhor disse, todas se cumpriram e nenhuma caiu por terra. Aleluia, Deus. Porque Tamar esperava a promessa do homem, mas nós estamos esperando a promessa de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Nós vemos que entre Deus falar e Deus cumprir, há um tempo, há um intercurso, há um tempo determinado para todas as coisas, conforme disse Eclesiastes capítulo 3. Então não é da noite para o dia. Da noite para o dia é só filme, novela, revista, jornal. Na obra de Deus é degrau por degrau. Glória a Deus. Na obra de Deus nós somos provados todos os dias, irmão. Como eu costumo dizer, quando nós abrimos olhos, começou o culto. Você não começou o culto quando você adentrou a igreja. Começou o culto quando você abriu os olhos. Glória a Deus. Você não veio aqui entrar na presença dele, porque quando foi que você saiu? Ninguém sai da presença dele. É verdade. Louvado seja o nome do Deus eterno. Então entre Deus falar e Deus cumprir é um intercurso. Deus chamou Paulo, mas entre o chamado e ele começar a pregar, foram 14 anos no óleo, porque ele sabia muito sobre judaísmo. Ele passa 14 anos aprendendo sobre Jesus. Deus, ele chama Davi, ele unge Davi na casa
do seu pai Samuel. Mas Davi, ele só vai se assentar no trono 20 anos depois. Porque na obra de Deus é degrau por degrau. Porque Deus usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. Mas é necessário estar com a vida no altar, em ordem. Verdade. Glória a Deus. Porque quando ele chega na casa de Samuel, Jessé, na hora que Samuel chega na casa de Jessé, ele diz, quando ele vê o filho de Jessé, Eliabe, a Bíblia diz que ele era alto, bonito, forte e experimentado na guerra. Então Samuel falou, eu estou diante do ungido do Senhor. E Deus disse, não é esse. E passa os 8 filhos de Jessé. E Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse. Então ele pergunta, acabaram-se os jovens, os mancebos? Ele diz, não, ainda tem um menor. Quer dizer que passa Eliabe, Abinadab, Nassã, todos têm nome. Só Davi é o menor? Só Davi não tem nome? Aí Deus vai dizer para ele, olha, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura. A altura ali não é altura de estatura. A altura ali é Maás, altivo de coração. Porque Deus conhece e sabe o que permeia no meu e no teu coração nessa noite. E Deus disse para Samuel, não é esse. Não atentes para a sua altura. Ó, ele já é assim. Antes de sentar no trono, imagina quando sentar no trono. Glória a Deus. Não é esse. Então era o menor. É o que Deus chamou. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Glória a Deus. Então entre Deus chamar, entre Deus falar e Deus cumprir é um intercurso. Mas às vezes nós queremos acelerar o processo de Deus na nossa vida e acabamos passando à frente. Eu vejo Isaac, a sua mulher não podia gerar. E ele passa 20 anos. Ele começa a orar com 40 anos para que sua mulher concebesse um filho. E ele passa 20 anos orando. Com 60 anos a mulher dele concebe gêmeos. Porque era o tempo determinado por Deus. Nós vemos que Judá, ele fica viúvo. Ele vai a Tina tosquear as ovelhas. A Tamar, a sua nora, cansada de esperar a promessa do homem, fica sabendo que Judá vai tosquear as ovelhas em Tina, vai na frente, se disfarça de prostituta e monta uma farsa e fica sentada no caminho. Ou seja, ela estava disfarçada para enganar Judá. E nós vemos muita gente vivendo uma vida de aparência. Vivendo uma farsa. Antes havia uma reunião no inferno para saber como ia parar o crente. Hoje, dinheiro, poder, tá fácil de se corromper. É muita gente vivendo de aparência. 1 Samuel 16:7 de novo. Não atentes para a sua altura e nem para a sua aparência. Eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu sondo o coração. Com Managasheve. Ele sonda o coração nessa noite. Eita glória a Deus. Tem um corinho que diz que na igreja tem presbítero, tem diácono e tem pastor. Quando você passou na porta, o varão fiscalizou. O varão já fiscalizou você de alto a baixo nessa noite. E sabe o que permeia, o que se passa no meu e no teu coração. E nós temos que entender a diversidade da palavra coração, que na Bíblia tem 5 conotações. E ele sabe o que se passa no nosso coração. Muita gente vivendo de aparência.
Isaac, ele está quase cego. É muita gente vivendo uma farsa. Jacó entra, Isaac já não enxergava mais. A mãe dele o chama e diz: entra e recebe a bênção. Ele diz: mas Isaú, que significa peludo, Isaú é peludo, e ela deixa comigo. Colocou alguns pelos de cabra sobre ele. Ele entra, o pai dele já não enxerga mais. Ele pega o guisado que sua mãe fez, enquanto Isaú ainda foi caçar, adentra no quarto e diz: pai, eu trouxe o guisado. E Isaac pergunta: quem é? E Jacó diz: sou eu, Isaú. E Isaac diz: mas a voz é de Jacó. Mas sou eu, pai, Isaú. Chega mais perto para eu apalpar. Quando ele apalpa ali os pelos de cabra, ele diz: é você, Isaú, meu filho? Sim, sou eu, pai. Mas é Jacó. Ele diz: a voz está de Jacó. Mas é Isaú? Ele falou: sou eu, pai, Isaú. Tem crente que é assim, viu, irmão? Na frente do pastor, ele é Isaú. Na frente da mulher, ele é Isaú. Na igreja, ele é Isaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. Porque desse Deus, quando a arada súbia, ninguém esconde. Porque os olhos dele passam por toda a terra. É muita gente vivendo uma vida de face, de aparência. E Deus nos quer de verdade. De coração inteiro. Judá, ele pede para se deitar com Tamar. E ela pede um penhor. Ele diz: olha, eu vou enviar um cabrito. E ela diz: não. Por quê? Porque o pecado, irmão, ele sempre vai levar algo em troca. O pecado, ele sempre vai levar algo em troca. Ele acaba atrasando algo que Deus tinha para a nossa vida. E o pecado na vida do cristão tem que ser acidente. Nada premeditado. Tem que ser acidente. E o pecado sempre vai levar algo em troca. Tiramos por Davi. A espada jamais saiu da casa dele. O homem tinha 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Mas ele queria aquela, casada. Meu Senhor. E o profeta Natan disse: a espada nunca mais vai sair da sua casa. Você vai sofrer a consequência, porque o teu pecado vai levar algo em troca. Judá, Tamar, ela não quer um cabrito. Ela pede o lenço, ela pede o selo e ela pede o cajado. O selo representa o Espírito Santo na Bíblia. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, a qual estáis selado para o dia da redenção. E às vezes alguém pergunta: você é selado para o Espírito Santo? Porque é o selo que você é do céu, que você é de Deus. Então ela pede o selo. Na vida espiritual pede a presença. Ela pede o lenço. E o lenço na Bíblia significa dons. É o que está em Atos 19:12. De sorte que os lenços e aventais que eram levados, os demônios eram expelidos e as pessoas eram curadas. Aleluia, Jesus. E na vida espiritual estava pedindo os dons, estava pedindo a presença, estava pedindo os dons. E por último, o cajado, que significa o quê? O cajado significa o ministério. O símbolo do ministério de Moisés era um cajado. Quando ele toca no mar, quando ele joga no chão, os irmãos conhecem. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele está com o cajado, ele está segurando o seu ministério. Ele nunca enxergou Golias como um gigante. Ele está segurando o cajado. Tanto é que Golias diz: você vem comigo com pau e pedra. Mas aquele pau era o cajado. Era o ministério que Deus tinha dado para ele. E olha que tentaram impedi-lo
de enfrentar o gigante. O povo se escondia, mas era necessário enfrentar. A Bíblia diz que por 40 dias Golias afrontava o povo. E o texto diz: viste quem subiu? Quer dizer, ele estava longe, ninguém enfrentou o gigante foi crescendo. Se você não enfrentar esse gigante vai crescer. Eita Deus, olha aí. E o gigante foi crescendo, depois de 40 dias. E Davi falou: eu vou e pelejarei contra esse gigante. Aleluia, Jesus. E Saul falou: não, ele é experimentado na guerra, você é menino. Em outras palavras, ele falou: vai trocar tuas fraldas. É verdade. E tentou colocar a roupa de guerra de Saul e Davi. E Davi falou: não, eu nunca usei isso. Ele foi com o cajado, com o ministério, ele foi com a presença, ele foi na autoridade do Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Porque ele nunca viu aquele Golias como um gigante, como um problema. Pelo contrário, ele disse: você afrontou foi o Deus vivo. Você não mexeu comigo não, você mexeu foi com o dono do céu. Aleluia, Deus. Porque eu e você temos dono. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. E ali ele se deita com ela, e quando o servo vai buscar os pertences de Judá, aquela mulher já não estava mais lá. Verdade. E quando ele chega e disse: onde está aquela mulher? E eles disseram: aqui ela não está, tarde demais. E a Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto. Porque nós temos essa oportunidade. Verdade. E quantos não têm essa oportunidade, irmão? Aleluia, Deus. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que morreu sem essa oportunidade? Quantos irmãos nossos hoje, na janela, na cortina de ferro, na janela 30x40, aonde a Bíblia não entra, não tem essa oportunidade? Aonde os irmãos, cada um tem um versículo da Bíblia escondido no bolso, para quando eles se encontrarem na caverna, escondido, eles juntarem a folha e conseguir ler um texto. E nós temos toda essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Porque aqui, se alguém quer entregar a sua vida, diz: você quer aceitar Jesus? Agora lá, é assim: você quer morrer por Jesus? Você quer pôr tua vida em risco por Jesus? E o texto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, O texto diz: aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Verdade. Glória a Deus. Glória. Então, quando você peca, o pecado vai levar algo em troca. Então, o pecado, ele pode pôr em risco o teu ministério, os dons. Ele pode pôr em risco a comunhão. E quando ele volta para sua cidade, ele ouve uma notícia, 3 meses depois: a sua nora está grávida. E ele disse: não é possível. A sua nora está grávida, Judá. E ele diz: traga para fora, para que nós apedrejemos-nas e a queimamos. Mas não ia ser queimada até a morte, nem apedrejada até a morte. A mulher era queimada na bochecha e na testa, que era o sinal de que ela era uma adúltera, ou que ela era uma prostituta. E ele disse: traga, porque nós vamos apedrejá-la e queimá-la. Ela chega e diz: olha, o pai da criança é o dono desses pertences. E apresenta o selo, apresenta o cajado e apresenta, louvado seja Deus, Eita, Jesus. Aleluia. Aleluia. O selo. Glória a Deus. E quando Judá, ele vê que aqueles pertences são seu, ele pensa: ela é mais digna do que eu. Eita Deus. Aleluia. Porque quando ele fica sabendo, ele diz: tem que morrer. Aleluia, Jesus. Porque quando é bênção, para mim. Mas quando é maldição, é cajado, é boa. O irmão devia estar aqui hoje. O irmão devia estar aqui hoje. Não, Deus só fala com quem está presente. Aleluia.
É verdade. Então, quando é bênção, porque eu não sei, né? O que muita gente quer ouvir hoje, olha, Deus está limpando o seu nome, tem um anjo ali no canto da igreja, Deus está depositando um dia na sua conta, está limpando o seu nome, é isso. Mas nós devemos pregar a Bíblia, porque quando a Bíblia é pregada, os anjos se curvam, há um terremoto no inferno e os homens não têm como refutar. Porque a palavra tem que ser pregada, haja o que houver. Verdade. O cano pode estar enferrujado, mas a água é limpa. É verdade. A palavra é que vai transformar. Então bênção é para mim, maldição é para os outros. Voltamos em Davi. O profeta Natan chega diante de Davi e conta uma história para ele. Havia um homem que tinha 1000 ovelhas. Aí o homem pobre só tinha uma ovelha. Esse homem rico de 1000 ovelhas foi lá, se apoderou da única ovelhinha que aquele homem tinha. O que esse homem merece, Davi? Esse homem merece a morte. Aí o profeta Natan falou: esse homem é você, Davi. E ele disse: então peraí, porque bênção é para mim, a maldição é para os outros. Aí o rei chama Amã e diz: Amã, o que o rei tem que fazer para um homem que deve ser exaltado? O rei quer exaltar um homem. Amã, o que eu faço? Ele disse: pega o melhor cavalo do rei, pega a coroa do rei, pega a melhor roupa do rei, manda ele andar na cidade e anunciar: este é o homem que o rei quer exaltar. Porque ele está pensando: sou eu, é para mim, é bênção. E ele diz: então faça isso com Mardoqueu, o pior inimigo de Amã. Porque o exemplo é claro na Bíblia. O homem tem dificuldade de assumir o seu erro, o homem tem dificuldade de pôr a vida no altar, e o homem tem dificuldade de receber repreensão. E isso aqui não é comida enlatada não, viu, irmão? Isso aqui é pão quente que desceu do céu agora. Maravilha. Eu não posso vir aqui contar história, irmão. Não pode. Eu não tenho tempo para contar história. Nós precisamos pregar a Bíblia. É verdade. Não precisamos perder tempo mais com bobagem. Chega de bolinho com refrigerante. Agora é cereal do céu. É para crescimento espiritual nessa noite. Verdade. Glória. Glória ao teu nome, Pai. Então, grandes segredos da Bíblia, para terminar. Grandes segredos da Bíblia, nós descobrimos através dos nomes. Então, todo nome na Bíblia, ele não está ali em vão. Ele tem um significado. Glória a Deus. É um significado bem simples. Maravilhoso e eterno Pai, aleluia. A Raquel está grávida. Raquel está grávida, está com dores de parto. E sentindo muita dor, Jacó chega. Ela, sentindo muita dor de parto, ela, antes de ter o bebê, ela diz: olha, o nome do menino vai ser Benoni, filho da minha dor. A Bíblia diz que ela concede e morre. Mas ela disse: o menino vai ser Benoni, filho da minha dor. E quando Jacó chega, ele diz: o menino não vai se chamar Benoni, o menino vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. A Raquel queria que ele se chamasse filho da minha dor, mas Jacó disse: não, ele vai se chamar filho da minha mão direita. Ela sentiu dores de parto, morreu e disse: o nome do menino é Benoni. Jacó chegou e falou: o nome do menino é Benjamim, filho da minha mão direita. Então, se nós pensarmos rapidamente na Bíblia, o homem que mais sofreu nessa vida, tende por nome de Jesus. Ele foi o Benoni de Deus. Ele foi o filho da dor de Deus. Aleluia, Jesus. Ele causou muita dor em Deus. É mesmo. Então ele foi um Benoni. Aleluia, Jesus. Mas quando ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, ele se transformou no Benjamim de Deus, o filho da sua mão direita. Verdade. Porque o texto diz, em Hebreus capítulo 12, o verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezou a afronta, suportou a cruz e se assentou à direita de Deus.
Então aquele que foi um Benoni, causou muita dor para Deus, se transformou em Benjamim, o filho da mão direita de Deus. É o que está lá em Atos, capítulo 7, o verso 56. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte, ele olhou para o céu, viu o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Glória a Deus. Então Jesus foi um Benoni, causou muita dor e se transformou no Benjamim, o filho da mão direita. O que eu quero te dizer nessa noite? Se você tem um parente, se tem alguém que você conhece, que te causa muita dor, não joga fora não. Esse Benoni vai virar um Benjamim. Esse que causa muita dor, irmão, ele vai trazer muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Tamar, ela gera gêmeos, coloca o nome de um Pérez e o nome de outro Zoar. Pérez significa romper, e Zoar significa abrir o caminho. Deus, ele vai romper na tua vida. Deus, ele vai abrir o caminho, ele vai preparar o caminho. Como o nosso pastor disse aqui, ele vai endireitar as nossas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós vamos pôr a nossa vida no altar. Que nós vamos aprender a reconhecer o nosso erro. E que nós vamos saber que o pecado, ele sempre vai levar algo em troca. Que Deus abençoe a igreja e que as palmas louvam o nosso Deus.